Bom dia, boa tarde, boa noite, maravilhosas. Não sei a que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas estou passando aqui para deixar mais um momento de autoconhecimento, mais um momento de reflexão. E a pauta de hoje é o nosso cérebro. Você está vendo lá a fotinho? Maravilhoso, essa máquina. Eu quero falar sobre essa máquina adaptativa que tem o poder de mudar. Ela tem o poder de ser transformada. Eu amo a psicanálise porque ela entra profundamente nesse aspecto. A abordagem da psicanálise me conquistou. Por quê? A nossa vida é como se fosse uma árvore. A psicologia trata as folhas, que são os sintomas. A psicanálise vai tratar a raiz das árvores. Aonde fica a raiz? Embaixo da terra, na parte mais profunda. E é aí que ela me conquistou. Porque ela vai além do seu consciente. Ela abrange o seu inconsciente, aquelas memórias que estão guardadas lá nesse arquivo que muitas vezes você não se recorda, porque você era simplesmente um feto dentro da barriga da sua mamãe, ou então uma criança ingênua, pura, lá que tinha dos 0 até os 7 anos, aonde foi moldado por ambientes que te transformaram nessa persona, nessa pessoa que você é, mas que pode sim evoluir. Através do autoconhecimento, você pode sim trazer a sua melhor versão para fora, através da inteligência emocional, como eu falei no vídeo passado. Quando você sabe gerenciar ou gerir as suas emoções, você deixa a vida mais leve, tudo fica mais prático. E eu vou dar um exemplo na prática para você. O nosso cérebro, ele tem vários, tem 2 hemisférios, mas tem várias partes. Tem o hipotálamo, tem a amígdala cerebral, tem o hipocampo, cada um com a sua função. O cérebro do ser humano, ele funciona do lado esquerdo, do lado direito. O lado direito é mais emoção, o lado esquerdo mais razão. Por exemplo, o cérebro do homem, até fiz umas anotações aqui, o cérebro masculino, ele tem cerca de 150 gramas a mais do que o cérebro feminino. Ele é menor, porém mais pesado, até por conta da quantidade de massa muscular do homem, que ele tenha mais do que a mulher. O cérebro feminino, ele é maior. Ele pesa cerca de 1,5 kg. Nosso cérebro, né? Pesa cerca de 1,5 kg. Porém, o cérebro da mulher, ele tem 1.130 centímetros cúbicos. O do homem já tem 1.260 centímetros cúbicos. Ele é maior e mais denso, porém o fluxo sanguíneo do cérebro da mulher, ele é muito mais intenso. Então, bom, vamos resumir a grosso modo. Por que a mulher consegue fazer 15 coisas ao mesmo tempo? Por conta dessa expansão do lado direito do cérebro da mulher. Por que o homem consegue fazer uma coisa de cada vez? Resolver uma coisa de cada vez? Por conta do lado racional. A noção tridimensional do homem é maior. Porém, eles se completam. Nenhum é melhor que o outro, eles se completam. Tem coisas que o homem consegue resolver que a mulher jamais vai conseguir resolver como mulher, e tem coisas que a mulher consegue resolver bem, ali no lado emocional, lado da empatia, do acolhimento, do aconchego, muito mais do que o homem, por conta de que o hipocampo da mulher ela tem essa extensão maior, e o do homem já é a amígdala cerebral, que é mais extensa. Digamos que a massa cinzenta do homem é 7 vezes maior do que a massa cinzenta da mulher. Já na massa branca, que o cérebro tem, uma parte que tem uma massa branca, o da mulher é 10 vezes maior do que o do homem. Por isso, essa riqueza de poder da mulher, essa riqueza que a mulher tem no contato físico, na amorosidade, na empatia, no acolhimento, na conexão, ela é muito mais expansiva. Mas eu não quero entrar nesses detalhes porque é muito complexo. Isso não é. Isso, assim, varia muito, tá? Varia muito.
Varia muito, não é uma regra, não é uma regra, mas é a maioria. A maioria age assim. E eu falo para esse cérebro rico, poderoso, maravilhoso de nós mulheres, hoje. Eu quero dizer o quanto é importante, eu quero te conscientizar do quanto é importante você saber gerir as suas emoções. Você saber organizar os seus pensamentos. Quando você aprende isso, a vida fica mais leve. Por quê? O cérebro de uma criança, ele é igual uma esponja, ele aprende as coisas muito rápido. Até ali de criança, até antes dos 25 anos. Depois dos 25 anos, a coisa começa a complicar um pouquinho mais. Por quê? Porque o cérebro da criança é como se fosse um terreno baldio. Tá limpinho, você pode chegar ali e construir o que você quiser. Tanto é que a criança tem muito mais facilidade para aprender uma nova língua do que um adulto. Depois dos 25 anos, nós começamos a ter uma dificuldade maior para aprender. Porém, não é impossível. Existe N possibilidades que você pode usar o seu foco, a sua intenção, a sua energia de se dedicar por algo, priorizar algo e aprender também. Mas eu quero dizer que não tem a mesma facilidade que uma criança tem. Bom, eu quero pontuar hoje o poder que você tem, mulher, de mudar a sua rota, de reconectar aí o seu GPS cerebral, essa máquina tão adaptativa que tem o poder de ser moldada. Através da neuroplasticidade, nós temos essa capacidade, o nosso cérebro tem essa capacidade de ser mudado. Ele é plástico, então com novos hábitos, com a tomada de consciência, com autoconhecimento, você vai conseguir mudar, você vai conseguir ter estratégias para passar certas dificuldades mais leves. Você não precisa ser prisioneira das suas emoções. Você pode sim gerenciá-las. Eu sofri muitos anos por não saber gerenciar as minhas emoções. Eu ia para a igreja, mas nem sempre você indo para a igreja, nem sempre que você vai para a igreja você é transformado. A palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela é poderosa. Deus é o nosso terapeuta absoluto. Eu costumo dizer, ele é meu terapeuta absoluto. E a Bíblia já diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia também diz: o que você pensa na sua mente, seu corpo é. Então, nós da psicanálise, nós estudamos isso também. A psicanálise é nada mais do que a tradução do que a Bíblia já conta. Tudo que você precisa tem ali na Bíblia. Porém, tem situações, Deus pode curar sim de todas as coisas uma pessoa instantaneamente, mas tem situações que Deus permite nós passarmos para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Tem coisas que é da vontade permissiva de Deus que nós passemos por ela. Mas quando nós nos encontramos num conflito, num vale, e temos essa consciência, autoconhecimento, tudo se torna mais leve. E é o que eu vim falar para você. Hoje, o que eu vim falar para você é sobre isso. Através do estudo da epigenética, nós temos a consciência de que nós somos moldados pelos ambientes que nós crescemos. Quando nós mexemos ali no inconsciente, que é esse arquivo de memórias escondido que você tem nessa máquina, que você tem o pré-consciente, o consciente, as coisas que você tem consciência. O pré-consciente te faz ter noção de quem você é, do que você sabe que as pessoas sabem de você. O inconsciente já é um arquivo secreto, comprovado aí pela ciência, que está ali. Então é por isso que quando você vive conflitos de hoje, não é nada de problema de hoje, ele só acionou o gatilho para acessar essa memória escondida, e isso te trouxe uma crise de ansiedade, te trouxe a depressão ou um problema que já vem lá de trás. Ele acionou. E aí você se encontra hoje presa nas suas próprias emoções, com dificuldade de se levantar. Mas eu gostaria de te dizer que você tem sim o poder e a capacidade para mudar essa rota, para fazer disso uma mola propulsora para você avançar e não ficar estagnada para o resto da vida. Você é útil, todos nós viemos a esse planeta com um intuito, com uma missão. Você não veio simplesmente para preencher a Terra.
Digo que você tem que viver sim, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que arrumar sua casa, mas se priorize, porque a única coisa que você vai deixar nessa terra é um legado. Se não for mundial, vai ser para quem vive à volta de você, para os seus filhos, para os seus netos. Então, descubra o dom que Deus te deu. Todos nós temos algo específico que Deus colocou dentro de nós para trazer para fora, para ensinar alguém. O que Deus deu para mim, Ele não deu para você. O que Deus deu para você, Ele não entregou para mim. E é por isso que cada um de nós temos um chamado específico. E como eu falei ontem, no vídeo de ontem, absurdo os números, os dados que mostram que pessoas têm algum tipo de distúrbio emocional, distúrbio mental. A saúde, a saúde emocional, a saúde mental já foi muito negligenciada. E hoje nós sabemos que é muito de Deus que nós tenhamos essa cura. Não adianta você cuidar só do espiritual, só do corpo, sendo que a sua alma está ferida. Você precisa acessar esse lugar que você ainda não conhece, ter essa clareza para que você veio ao mundo. Você veio sim para fazer a diferença e você precisa se levantar. Eu vou contar um testemunho para você, um relato que aconteceu comigo uns anos atrás. Eu passei muitos anos na igreja e não aprendia, não era transformada. Eu ia lá, eu adorava, eu cantava, mas eu não era transformada. Por quê? Porque eu não queria. Eu queria sim, eu estava lá. Eu ia com muito sacrifício, às vezes sem poder estar lá, e eu estava lá. Mas muitas vezes o mensageiro não tem a habilidade de passar a palavra genuína para você a ponto de você ser transformado. Ou muitas vezes o meu ego, aí vai de cada um, o meu ego, ele se fecha na religiosidade. O que é uma pessoa religiosa? Ela vai lá, ela ora, ela levanta a mão, ela adora, mas depois ela sai de lá, ela tá viciada em pornografia, ela tem triplos relacionamentos, ela tem pensamentos obscuros na sua mente, que isso vão trabalhando, vai trabalhando até virar uma realidade. Ela é viciada em novela, viciada em tudo aquilo que declina a vida espiritual dela. Ela é viciada em doramas, romances acerbados, entendeu? Então faça das suas emoções a sua aliada e não a sua sabotadora. Você pode muito bem viver na igreja e com aparência de santo, mas não ser um santo. Não existe ninguém perfeito, nem eu sou santa. Mas nós, como seres humanos, nós temos essa responsabilidade de evoluir como ser humano. E o exemplo que eu ia te dar é que um dia eu estava na igreja, orando. Era no círculo de oração, tinha umas 50 irmãs, e Deus me deu uma visão. Que elas entravam todas arcadas. Aquela irmã do coque, saião, cabelinho branco porque não podia pintar, e que isso tudo são usos e costumes, não é doutrina bíblica, não vou entrar nesse assunto agora. Porém, isso não é sinal de santidade, terno e gravata não é sinal de santidade, cabelão comprido não é sinal de santidade. Isso são usos e costumes que o homem inventou. E é por isso que se você pinta uma unha, corta, se cuida, você tem um autocuidado, você é amada sim, do mesmo jeito por Deus do que aquela que não quer se cuidar. Aí é de cada um. Mas eu tô dizendo assim que mulheres nesse naipe entravam na igreja, Deus me mostrava elas entrando na igreja arcadas, corcundas, cobertas de limos. E eu falei, o que é isso, Senhor? Ele me falou assim, são mulheres presas, almas feridas, presas pelas suas emoções. São empilhamentos de emoções tóxicas, são mulheres que são manipuladas por homens que se escondem atrás de gravata, mas são verdadeiros religiosos, manipuladores, narcisistas, que estão dentro da igreja. Em qualquer instituição, você não vai encontrar uma instituição perfeita. Toda instituição tem pessoas com defeito. Porém, nós precisamos mudar de vida em algum momento. Tem momento que Deus vai te encontrar com um ano de vivência cristã. Tem momentos que Deus vai te encontrar, o que eu falo encontrar é te transformar. Transformar.
Lá em Tessalonicenses diz assim, ó, sejam transformados. Não, desculpa. É, meu Deus, fugiu a minha mente agora, mas ele, assim, ó, mantenha seu corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis para minha volta. Aí em Romanos 12:2 diz: sejam transformados pela renovação da sua mente. Olha como casa. Isso é ciência pura, psicanálise pura. Só não reconhece quer, quem quer continuar ignorante. Porque é claro, muito claro, a mensagem é clara. Você só pode ser transformado quando a sua mente é renovada. E como nós podemos renovar nossa mente? Com novos hábitos, atualizando o nosso entendimento. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, você só pode ser transformado quando a sua mente acessa o conhecimento. Você só pode ter um encontro genuíno com Deus a partir de quando a sua mente é renovada. A sua alma é curada. Porque são alma, corpo e espírito unidos num só. Porém, se eu cuido da minha parte espiritual na igreja e não faço uma academia, não faço exercício físico, não me alimento direito, eu estou negligenciando o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Se eu cuido do meu corpo e do meu espírito e a minha alma está ferida com coisas que eu disse que eu perdoava, mas eu nunca perdoei meu abusador, meu agressor, eu nunca me perdoei por ter sido uma péssima mãe em determinada fase da minha vida. Se eu não perdoo o meu próximo, como eu vou ter uma conexão genuína com Deus? Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está entendendo que é bíblico? A Bíblia diz que nós temos que ter essas partes íntegras, unificadas para a volta de Cristo e irrepreensíveis. Quando nós negligenciamos uma dessas três partes, elas não se completam. Elas precisam estar íntegras para a volta do Senhor. E como nós podemos fazer isso através do autoconhecimento? Reconhecer nossas mazelas, ter humildade para dizer: eu realmente não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Será que você tem olhado para dentro de você, mesmo indo para a igreja? Será que a tua vida está sendo transformada? Será que você está fazendo diferença na vida de alguém? Será que o dom que Deus colocou nas suas mãos aí para fazer, você tem feito com excelência? Com que intenção você tem feito aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer? Com qual intenção você tem feito? Você tem feito diferença na vida das pessoas? Uma época, estava muito um clichê na internet, a pessoa fazer uma palestra e lavar os pés das pessoas, dizendo que Jesus ensinou a gente lavar os pés do nosso próximo. Sim, mas isso não é literalmente o significado que Jesus quis dizer, que o maior serve o menor. Que quando nós servimos, nós somos honrados por Deus. Porque quem não vive para servir não serve para viver. E a Bíblia é muito clara nisso. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão? Vamos ter essa consciência. Nós precisamos nos mudar, sair da zona de conforto, ter essa consciência de que nós não somos perfeitos e nós temos muito que melhorar, e que através da nossa melhora nós precisamos transbordar, porque através da árvore você conhece os frutos, ou através do fruto você conhece a árvore. Isso é muito claro. Quer ser uma árvore frutífera? Ame o seu próximo, como a ti mesmo. Mas você não vai conseguir amar o seu próximo se você não se amar. Então você precisa investir em você. Você precisa tomar consciência e querer ser transformado. Porque Jesus não veio com a intenção de só te salvar na igreja, ele veio com a intenção de te transformar, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas. Olha aqui. O poder que tem a tomada de consciência. Gente, quando nós aprendemos a gerir as nossas emoções, nós pensamos nas coisas não pelo lado positivo, negativo,
porém com certo racionalismo, que existe o lado esquerdo e o lado direito do nosso cérebro. O lado direito, que é emocional, ele age 5 minutos antes do que o lado esquerdo, que é racional. Então você nunca tome nenhuma decisão no ápice da emoção ou no declínio da tristeza. Sempre que alguém te perguntar algo ou te fizer alguma proposta, você precisa falar: me dá um tempo. Posso responder depois? Por quê? Porque tudo que você responde na hora não era o que você queria responder, mas era o que você foi impulsionado ali pela emoção. Então, tem momentos que nós precisamos agir com racionalidade. E isso não quer dizer que você não tem fé ou que você é negativo, mas você precisa pensar não só pelo lado positivo, negativo, mas porém você precisa preparar. O nosso cérebro é igual ele é um músculo, ele precisa ser treinado. Esse cérebro, ele pode se mudar, ser remodelado através de novos caminhos neurais, novas sinapses. Você pode adquirir novos hábitos de alimentação, exercício físico, novas práticas. Você pode, na terapia, através de técnicas de respiração, ressignificação, mudar o teu destino. Gente, olha a preciosidade da ciência, da neurociência, da, da terapia. Deus tem poder. E eu sou prova disso. Eu já fui curada instantaneamente. Mas há casos que é necessário um processo para o nosso aprendizado, crescimento e maturação. Então, se você está aí nesse lugar onde eu já estive e não está conformado com quem você é, eu quero te fazer um convite. Me procure no WhatsApp. Eu, através da terapia, traduzo dores que você jamais conseguiu expressar em palavras. E para concluir, eu quero te dizer: não se conforme com a mediocridade, em ser um ser humano medíocre. Nós somos, pela ciência, o único animal que sabe que sabe. Homo sapiens sapiens. Os animais, eles não têm eles não sabem quem eles são. Nós somos animais racionais, porém filhos do nosso Pai por adoção. Nós somos menina dos olhos de Deus. Nós somos abençoadas. Olhe para o espelho hoje nos teus olhos e profetize isso para a tua vida. Você pode ser melhor, você pode trazer a sua melhor versão. Mas você precisa caminhar comigo nessa jornada. Se você se interessar, me chama que eu posso te explicar um pouquinho melhor sobre essa jornada. Deus abençoe e até o próximo vídeo.